Estas são algumas das ferramentas que você vai utilizar durante a sua carreira profissional em eletrônica, mas praticamente todas aquelas que você precisa para execução dos exercícios práticos, das experiências que você vai fazer aqui nesta primeira fase do nosso curso. Aqui eu tenho uma chave de fenda, observe, é uma chave de fenda fina que você mais vai utilizar durante esta primeira fase, muitas vezes para limpar terminal de componentes que você vai adquirir para fazer as experiências e algumas vezes para ajeitar fio, ajeitar o componente no momento em que você soldar o componente para execução da experiência ou do exercício. Esta é uma outra chave de fenda, você praticamente não vai utilizar nesta primeira fase, mas você poderá precisar, logicamente vai precisar durante a sua vida profissional em qualquer área da eletrônica. Se você quiser adquirir uma chave como essa também, você adquire. A lista completa das ferramentas todas que você vai precisar está dentro do texto de apoio que acompanha esta lição, ou este primeiro exercício prático que você deve fazer e que você recebe em termos de texto, na forma de texto, em PDF, que você recebe pela internet, por e-mail também. Este é um ferro de soldar, depois eu explico alguma coisa para você. Praticamente, então, estas chaves de fenda, esta é uma faca que muitas vezes você precisa também para raspar terminal de componente ou para raspar a ponta de ferro de soldar, que o ferro de soldar, com o tempo de uso, a gente vai usando ele, o oxigênio na ponta do ferro de soldar, ele queima e forma aqui um zinabre, forma uma sujeira que nós precisamos, sempre que usarmos o ferro, ter que muitas vezes limpar a ponta do ferro para utilizá-lo bem na soldagem. Este é um alicate de corte, observe, é um modelo de alicate de corte. No momento da compra, que você adquirir o alicate de corte, você escolhe um modelo que você, da sua preferência, que você pode adquirir. Este é um alicate de ponta, que você também vai utilizar nesta primeira fase para fazer exercícios. Este alicate de corte serve para cortar terminais de componentes que nós precisamos antes de soldarmos, antes de você soldar o componente, você muitas vezes precisa cortar e outras vezes depois que você soldar. E durante toda a sua vida profissional, nos trabalhos práticos, você vai utilizar. Também para cortar ponta de fio, você utiliza o alicate de ponta. Você utiliza muitas vezes para dobrar o componente, o terminal do componente, para poder soldar, para poder encaixar. Isso você faz não só agora, na primeira fase, como você vai fazer durante toda a sua vida profissional, os trabalhos práticos que você terá que executar. Nós utilizamos também, e você deve utilizar, esses alicates para fazer, ou para descascar, vamos dizer, para tirar o isolante do fio plástico. Muitos técnicos, no momento dele tirar a ponta, observe, o isolante aqui, quando a gente vai soldar a parte do cobre que está por dentro, e muito técnico, como ele faz para descascar a ponta do fio? Ele utiliza um alicate de corte, segura aqui de um lado com uma mão e com a outra mão ele puxa, observe. Ele descasca desse modo. Esse modo de descascar o fio, ele é mais difícil. Ele é difícil porque você tem que puxar, fazer força, é muito incômodo. Eu prefiro
utilizar 2 alicates para fazer, descascar, vamos dizer, a ponta do fio. Olha, observe, você deve fazer isso também. Aprenda um pouco de prática, você vai conseguir fazer com muita facilidade e você vai ver como é bom descascar o fio desse modo. Então observe, eu seguro a ponta, ou você deve segurar a ponta do fio com uma mão, olha, com alicate de bico ou de ponta. O outro alicate de corte é apoiado em cima do alicate de bico e você não vai fazer força para descascar o fio assim. Você simplesmente põe o alicate de corte em cima do alicate de bico e forma uma alavanca dobrando apenas. Olha, olha, observe. Olha o que eu fiz aqui. Tirei a ponta do fio, observe a ponta do isolante do fio, desse modo. Então o que eu fiz? Simplesmente, olha, apoiando aqui, eu dobro, olha, olha. Só vira assim, olha, olha. Só faz este jogo aqui com o alicate de corte e você tira a ponta do fio. Depois você ajeita. Este é um fio que a gente chama de flexível. Esses fios que você utiliza nestas experiências, também vai na lista, no texto de apoio que você deve adquirir, são fios chamados de cabinho. São fios do tipo 22, 24, às vezes um mais grosso, tipo 20, mas você vai utilizar nessas experiências este fio cabinho, tanto pode ser de um tipo, que é o chamado flexível, este aqui, ele tem o quê? Ele tem dentro, a parte do cobre, onde é realmente o condutor, ele tem muitos fiozinhos. É uma parte que utiliza, observe, ele contém muitos fiozinhos dentro, por isso que ele fica flexível. Esses fios, muitas vezes, no momento de soldar, nós precisamos enrolar. Ou utilizamos assim, nos dedos, como eu faço, ou o próprio alicate de bico, você pode acertar assim para fazer a ponta ficar, todos os fiozinhos juntos e a ponta ficar mais fina, própria para soldagem. Este outro cabinho também tipo 22, tipo 24, ele não é flexível, ele é chamado fio rígido, observe. Ele tem na parte interior o cobre, que é realmente o condutor para fazer a ligação. Ele é rígido, ele não tem muitos fiozinhos como este aqui. Tem um fio só e é rígido. Você vai utilizar durante as nossas experiências mais desse aqui. Mas se você quiser adquirir desse rígido para ir praticando, você adquire também 1 metro, 2 metros desses fios para você fazer as experiências. Com o tempo você vai praticando e vai vendo o que é melhor para você utilizar nos seus trabalhos práticos. Então, nós utilizamos estes alicates para tirar o isolante do fio, descascar a ponta do fio. Observe, este aqui é o rígido, o processo é o mesmo para fazer o descascamento. Olha, do mesmo jeito, você apoia o alicate de corte em cima do bico e dobra simplesmente assim. Faz esse jogo aqui com a mão, porque ele está se apoiando no alicate de bico. Você não precisa fazer força para fazer a descascagem do fio, tirar a ponta do fio. Então estas são algumas das ferramentas que você vai utilizar durante todos os seus trabalhos práticos na vida profissional de eletrônica e aquelas que você vai precisar, praticamente estas aqui, observe, uma chave de fenda fina, um alicate de corte, um alicate de bico, a faquinha para você fazer uma descascagem, a faca você adquire qualquer tipo de faca, você utiliza, e estas ferramentas você vai utilizar
durante esta primeira fase, nos exercícios práticos que você vai fazer. Na seguinte lição, exercício prático, eu vou explicar para você como utilizar o ferro de soldar, como este aqui, nós vamos ver depois. E com isso você vai praticar, é o que é necessário, você adquire este material, adquire as ferramentas e faz as experiências durante o curso. À medida que você vai estudando, você vai experimentando, porque a prática é muito importante em qualquer estudo, para qualquer profissão. E na eletrônica não deixa de ser assim. Você precisa praticar, e é importante que você sempre pratique para aprender mais e para ficar destro, ficar eficiente nos seus trabalhos de eletrônica.